está de volta. Manda esse recadinho para nós que ele poderá ser esclarecido ao vivo. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente sobre paixão versus amor. O doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Tudo bom, doutor Alexandre? Bem, um prazer grande estar com você. Recebê-lo aqui. A gente confunde muito essa questão, você vai explicar pra gente, viu? E o que a gente está vendo também, muitas vezes, é o jovem se confundindo, se atrapalhando nas relações, porque não sabe se está apaixonado, se está amando. Aí você vê a menina com 15 anos já postando que descobriu o amor da vida dela na internet, e às vezes não é nada disso. Por isso que eu estou recebendo também a Anitta Adas, que é pedagoga e está aqui nos nossos estúdios para explicar como os pais e os educadores podem interferir nessa questão. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui também, Prazer viu? É todo meu. Eu vou pedir para o doutor Alexandre Ribeiro começar explicando para nós qual é a diferença entre amor e paixão. O amor, na verdade, é um conjunto de sentimentos muito amplos que envolve estar com o outro, empatia, mas tem uma característica fundamental, que é o comprometimento, estar comprometido com o outro, mais do que apenas eu sentir uma atração ou eu gostar daquela pessoa. É uma vida que está entrelaçada com outra vida. Enquanto que a paixão é um sentimento que ele surge no momento, é muito forte, produz uma atração muito grande, é como se eu tivesse tomado, enebriado pelo outro, e eu me sinto meio que sequestrado emocionalmente. Eu preciso estar na presença daquela pessoa. Parece que quando eu não estou na presença é como se fosse um intervalo, eu fico aguardando o tempo inteiro. Todo amor começa com paixão ou não necessariamente? Isso. E eu diria o seguinte, que a ansiedade, se o compromisso está ligado ao amor, a ansiedade está ligada à paixão. Na verdade, o relacionamento afetivo, quando duas pessoas se encontram, ele pode surgir, não necessariamente sempre, mas ele pode surgir com a paixão, com essa atração muito forte pelo outro. Hoje se sabe que isso é mediado até por uma questão de hormônios, para manter a própria espécie viva no planeta. Agora, esta paixão, ela tem prazo de validade. Se acredita que em torno de 6 a 8 meses, já alguns estudos vêm apontando isso, a paixão ela vai começar a entrar num declínio. E a partir daí pode se sustentar o amor, este relacionamento, ou pode, na verdade, ir se extinguindo a paixão, não se estabelece o amor, e aí o relacionamento Fim da relação. Afindar-se. Agora, eu preciso perguntar para a nossa pedagoga, Anitta, eu queria que você me explicasse uma coisa. Essa explicação que o doutor Alexandre deu para a gente, muitas vezes nem esses pais e nem esses educadores têm. Então, como eles podem fazer para orientar os seus jovens? Veja só, nós somos profissionais, né? Então, Alexandre é psicólogo, eu pedagoga, então a gente é formado para isso. Com certeza, pais, né, precisam se instrumentalizar, conhecer, buscar o conhecimento. Não tem formação para pai, mas tem mecanismos, exatamente. Né? Eles não têm formação, não tiveram uma universidade da paternidade, da maternidade, mas podem se instrumentalizar. Eu acredito muito no diálogo, Jaque. Eu acho que contar as nossas histórias, contar as nossas experiências, sermos honestos com os nossos filhos. Nesse momento eu amei muito, nesse momento eu estava apaixonado, nesse momento senti raiva. Todos nós temos todos os sentimentos, né? Conversar e orientá-los a ter conhecimento desses sentimentos, né? E aí controlar esses sentimentos, porque a gente não pode ser nem só emoção, nem só razão, não é mesmo, Alexandre? A gente precisa encontrar um equilíbrio, se é que a gente consegue o equilíbrio, mas se aproximar dele, percebe? Então eu acredito muito na conversa. Agora, o que a gente faz? Eu vou começar pedindo como pedagoga você explicar, depois eu vou pedir para o psicólogo explicar o que acontece com esses jovens. O que uma mãe deve fazer, como uma filha de 14 anos fala, mãe, conheci um menino na escola, ele é o amor da minha vida, vou começar a namorar. Para os pais, ainda que as coisas já estejam mais modernas, eu percebo que ainda é um baque, uma jovem de 14 anos falar isso, trazer um namoradinho de 15 anos para dentro de casa já. E daí, essa menina e esse menino provavelmente já se encontram como os grandes amores da vida um do outro. Mas se os pais proibirem, os jovens param de contar. O que dá para fazer numa hora dessa? Eu acho que a gente tem que escutar.
É o diálogo, né? É o diálogo, mas eu acho que para que ocorra o diálogo, eu preciso escutar o meu filho. Então eu preciso escutar e vou dizer, é verdade, minha filha, eu gostaria muito de encontrar com ele. Eu acho que a gente precisa precisamos nos aproximar desses jovens, entendeu? Então trazê-los para perto, né? E orientá-los. E por meio da conversa, e aí esse menino vai perceber que nós temos uma casa, uma família que conversa, que as coisas não estão soltas, que as coisas têm, vamos dizer assim, um ambiente em que existe o vínculo, existe a intimidade familiar. Aproximar esses jovens, existe a aproximação e não distanciamento. Então, eu continuo dizendo que a conversa honesta, sincera e de acolhimento, Jaque, porque muitas vezes a nossa primeira reação é não, né? E o menino, ele está apaixonado, ele acredita que ele está amando do fundo da alma, uma coisa assim, né, do fundo do coração. Então você precisa acolher, não dizer para ele, não, você está enganado, não se ama aos 15 anos, não. É isso que eu quero saber, eu queria que o doutor Alexandre complementasse agora, porque eu conheço casais que começaram a namorar com 12, 13 anos e se casaram e estão juntos aí por muito tempo. Mas o que acontece com esses jovens com 14 anos que dizem que já estão amando? Eu acho que é fundamental, como a colega estava falando, ouvir, acolher, receber. E é fundamental a gente despertar o discernimento nos nossos jovens. Quer dizer, que aos poucos, ele vá entendendo a diferença do amor e da paixão. Eu insisto muito nisso, porque o Brasil hoje, ele apresenta uma incidência de separações muito grande. Quer dizer, a cada 3 casamentos, 1 está acabando em separação. Nos Estados Unidos, esse número cai pela metade. Quer dizer, a cada 2 casamentos, 1 acaba em separação. Ora, por que isso acontece? Bom, tem vários fatores, mas eu acho que um fator fundamental é a crença de que para eu estar casado, eu preciso estar apaixonado o tempo inteiro. Essa falsa crença, ela tem destruído muitas famílias. Então eu acho que nós temos que ajudar o jovem a entender esse sentimento que ele tem. E que a paixão tem um lado, claro, maravilhoso, de encontro, etc. Mas a paixão pode nos confundir. A paixão pode nos induzir também ao erro. Então eu preciso ter um bom senso, o caminho do meio, que a colega falava, do equilíbrio, para entender. Esse trabalho é um trabalho de educação emocional, que eu acho que esses instrumentos, instrumentalizar os pais, que a colega falava, que é tão importante, levar os pais a ajudarem os seus filhos a compreenderem as suas emoções. Anitta, qual é a sua opinião sobre isso? Por favor, complemente. Vamos lá. O discernimento, como o Alexandre falou, ele é construído. É muito importante que a gente construa isso e entenda que é um processo e é longo, não é mesmo, Alexandre? É verdade. É um processo longo. Para isso, nós temos aí o caminho do diálogo. É lógico que eu acolho o meu... Claro, só um querida. Estou com essa crise de tosse, eu vou para o intervalo. Ok. Já volto e a gente continua o bate-papo, não sai daí. Depois de uma pequena crise de tosse, nós estamos de volta. Agradeço a esse ar que só chove só um pouquinho, daí a gente fica com esses problemas respiratórios, mas já está tudo bem. Continuo conversando com a Anitta Dias, que é pedagoga, e com o Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Anitta, desculpa, eu interrompi vocês na hora que vocês estavam falando sobre essa percepção, sobre esse discernimento. Queria que você continuasse, por favor. Então, discernimento, o discernimento ele é construído. E para isso os pais precisam entender que leva tempo. Errar faz parte? Com certeza. Por exemplo, eu vejo que se hoje eu olho algumas situações que eu vivi e eu já olho e falo, eu não acredito que eu fiz isso. Mas na época era o que eu estava vivendo, né? A gente não tem esse discernimento, a gente precisa viver para isso, né? Com certeza, já que eu costumo dar o exemplo da criança que aprende a andar. Ela engatinha, ela cai, ela engatinha de novo, ela levanta, ela cai, ela levanta até que sai andando, né? E isso é um processo. E é um processo fundamental. O erro hoje, a qualquer hora a gente vai falar do erro aqui pedagogicamente. É um elemento muito importante no processo de aprendizagem.
Mas como que nós podemos ensinar os nossos filhos e os nossos alunos a ter discernimento? Aprendendo a pensar a respeito de si mesmo. Né? Eu trabalhei muito com bullying, assim, dei muitas palestras sobre bullying, estudei muito e tal. E eu acho que o grande lance é a gente aprender a se olhar. Então vamos supor, na escola, quando duas crianças brigam, a nossa tendência é separar, chamar pai e chamar mãe. Não, vamos colocar esses meninos para conversar, não uma vez, né? Na segunda briga, na terceira briga, sempre, até que eles possam tomar consciência de que eles fazem parte daquele conflito e não o conflito, o outro que causou. Não, eu também provoquei esse conflito, né? E como eu vou resolver esse conflito? Isso é um exercício. Então eu acho que a conversa, até porque numa diálogo, relação, quando você chegou num casamento, teve uma briga, não dá para cada um ir para sua casa. Com certeza. Né? Num casamento você tem que aprender a ter essa tolerância também, né? Um dorme na sala, outro no quarto. Tá, já que tá tudo errado, vai caminhar para o final do errado. casamento, como as estatísticas que o doutor falou. Eu quero te deixar uma pergunta e depois eu vou complementar para o doutor Alexandre. Eu quero chegar num ponto que é complicado, mas eu acho que a gente tem que abordar. A gente vê hoje relacionamentos que parecem já serem obsessivos com pessoas cada vez mais jovens. E eu conheço também pessoas que se relacionaram e namoraram e quando tentaram se separar foram até assassinadas. Isso tem alguma relação com essa escolha errada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Depois eu vou pedir para o doutor Alexandre também falar. Complicado, né? Muito complicado. Fora da pauta agora, né? Vamos lá, assim, é muito pessoal, né? Eu acredito nisso que eu falei anteriormente, que nós não aprendemos a refletir, primeiro nós não nos conhecemos e segundo nós não aprendemos a refletir a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando nós aprendemos isso nós aprendemos na escola, nós aprendemos nós aprendemos na família, exercitamos na escola. Então, o profissional da escola precisa estar preparado para ajudar o seu aluno. Então, eu acho que essas obsessões, esses relacionamentos, tem muitas questões, já que a gente não pode dizer isso ou é aquilo. Nós vivemos um mundo globalizado, uma mídia apelativa, muita informação, a gente não sabe o que fazer com essas informações, então não é uma coisa só, existem muitas coisas, mas uma coisa que pode ajudar é, de fato, esse exercício da gente olhar e dizer assim, até onde sou responsável nisso que aconteceu, nessa situação que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu marido, com o meu aluno, com a minha diretora, percebe? Então, eu acho que esse é um caminho, aprendemos a pensar. A paixão pode fazer com que a pessoa faça essas escolhas erradas. A gente vê tantos golpes acontecendo hoje na internet, as pessoas dão dinheiro para alguém que conheceram pela internet. Sim, porque a paixão, ela nos cega, na verdade. Muitas vezes, quando eu estou apaixonado, eu não estou vendo o outro. Eu estou fazendo uma projeção do que eu desejaria que o outro tivesse. Quando acaba a paixão, você começa a descobrir quem é o outro, claro, né? Muitas vezes é isso. Agora, o que é importante a gente perceber? Que nós precisamos desenvolver nos meios de comunicação de massa, na escola, na família, né? Nós precisamos desenvolver um trabalho de educação emocional. Então, eu preciso, na verdade, entender, né, o que é a paixão, o que são as emoções. Mas não basta eu aprender a lidar com as minhas emoções. Isso é importante, claro, mas eu preciso aprender a lidar com as emoções do outro. Eu preciso entender como esse outro está operando a realidade. Aquilo que a Anitta falou, parar para conversar e não só se olhar o outro também dentro da discussão. E eu não posso colocar uma criança, eu não posso colocar um adolescente fechado e dizer para ele, olha, você não vai sentir. Não, é sentindo, é vivendo as emoções da vida, mas com a mediação do educador. Ora, se é errado privar uma pessoa de viver as suas emoções, é errado? É. Mas também dar uma vazão às emoções sem um trabalho de mediação também é errado. O que precisa, então, é um trabalho de mediação, onde a pessoa possa se automonitorar, ela se ouvir, ela perceber os seus sentimentos, aprender a dar nome para o que ela sente. Às vezes nós não sabemos dar nome para o que nós sentimos. Então, eu aprender a dar nome para o que eu sinto, eu entender o sentimento do outro, não é?
eu saber me autoacalmar, suportar a frustração, ajudar o outro a se acalmar quando está diante de mim. Eu tenho que caminhar para encerrar, mas eu queria perguntar o seguinte. Para isso, muitas vezes eu vou precisar dessa ajuda, né? Desse intermédio, muitas vezes eu vou precisar fazer terapia. Eu acho que vale lembrar também que as escolas têm que entender a importância dos pedagogos, que muitas vezes também vão encaminhar esses jovens para uma terapia, e é um trabalho contínuo, é um trabalho conjunto de família, escola, pedagogos, psicólogos, entender que o quanto antes a gente conseguir se descobrir e descobrir o outro, melhor vai ser para o nosso futuro, né? Sim. Com certeza. Eu tenho que encerrar. É um Posso pedir só para vocês voltarem, por favor? Com certeza. Anitta, foi um prazer te receber Prazer aqui. é meu. Muito obrigada. Te convido para continuar no bate-papo, de repente até falando sobre o erro, que aí eu acho que rende um programa inteiro. vai ser Obrigada, bom. viu? Quem quiser entrar em contato com a pedagoga, o telefone é 0 operadora 16, né? Isso. 8133-4141. 0 operadora 16, 8133-4141. Anitta, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Doutor Alexandre, por favor, volte. Nunca a gente consegue terminar os assuntos com o doutor Alexandre, né? Volta novamente, por favor. Quem quiser entrar em contato, o site é o www.alexandreribeiro.com.br e tem os telefones 0 operadora 11 2274 8217 e 2915 0287. Por favor, voltem. Eu sei que ficou faltando mais esclarecimentos, mas eu prometo que a gente continua em breve esse bate-papo. Mas obrigada, porque eu tenho certeza que já foram dados muitos esclarecimentos e vale a pena você parar para pensar, principalmente antes de casar, né, gente? Vê se é isso mesmo, para não cair naqueles índices de separação tão rápido como tem acontecido, né? Obrigada, gente. Desculpa pelo pouco tempo, tá?